Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para trazer algumas dicas para falar bem em público. Este foi um dos temas pedidos por algumas pessoas que eu pudesse falar sobre esse tema. Mas antes de trazer essas dicas, peço que você, se ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, e compartilhe, divulgue, deixe aí o seu like, que esse vídeo pode ajudar também outras pessoas que queiram trabalhar sobre esse tema ou conhecer um pouquinho mais sobre este tema. Como falar bem em público. Então fiz aqui alguns apontamentos que podem ajudar, porque há muitas pessoas que têm dificuldade de falar em público, que acabam ficando com excesso de nervosismo, que não sabe como articular bem as palavras, que não tem domínio do assunto, que tem insegurança. Talvez essas dicas aqui possam te ajudar. Primeiro que são dicas que eu resgatei de profissionais da área e também dicas que eu fui aperfeiçoando ao longo da minha vida como palestrante, a experiência de falar com o público. Então eu quero partilhar isso com vocês e isso pode ajudar também no trabalho de vocês. Então vamos lá com algumas destas dicas. A primeira coisa, quando você for falar em público, é importante que você tenha em conta, leve em consideração, conheça para que público você vai falar, para quem você vai falar. Isso é fundamental, é básico para te dar uma segurança. Não chegar de surpresa, porque de acordo com o público que nós vamos falar, nós vamos preparar tanto o conteúdo, quanto a linguagem, quanto as técnicas, a didática que vamos utilizar. Então a primeira recomendação é conhecer para quem você vai falar, saber que tipo de público, a quantidade de pessoas, isso vai ajudar você a preparar bem aquilo que você vai falar para as pessoas. Depois a segunda recomendação é que você prepare bem o tema que você vai trabalhar. Isso é fundamental. É preciso conhecer bem o assunto para poder discorrer nele, sobre ele, com desenvoltura. Então, além de você saber o público, prepare bem o tema que você vai falar. Porque quando nós sabemos o que vamos falar, nós temos muito mais segurança. Nada mais desagradável do que você estar numa palestra e o palestrante estar inseguro do tema que ele está trabalhando. Por isso, quando você for falar para o público, procure preparar antes, ter domínio do assunto que você vai abordar. Depois, use recursos que ajudem você a se sentir seguro. Cada pessoa tem alguns recursos que lhe fazem se sentir mais seguro. Você pode trazer uma planilha com os tópicos daquilo que você vai falar. É importantíssimo que você tenha isso em mãos, uma planilha com os tópicos do que você vai falar. Ou então, se você usa um recurso de data show, que hoje é muito utilizado, também ali, de acordo com as regras para preparar um PowerPoint, que você tenha isso bem elaborado, para você ter também a segurança daquilo que você vai dizer. É sempre bom levar um esquema preparado, por mais que você domine o assunto que você vai dizer, para não se perder, sobretudo se for uma palestra longa, de 3 horas, 4 horas, um dia, é importante que você tenha tudo isso pontuado para você não se perder, não tornar a palestra cansativa. Então, use esses recursos e procure pontuá-los de maneira que você sinta essa segurança ao falar. Depois, fale
com convicção, fale com segurança. Nada mais desagradável do que você ouvir alguém que não fala com segurança, que não fala com convicção, que não acredita naquilo que fala. Por isso, ao falar, fale com convicção, fale com firmeza, fale com clareza, fale com segurança, porque você vai passar para o seu interlocutor a mesma segurança. Isso também é valioso para um palestrante e para quem está na plateia acompanhando a palestra. Depois, com relação à voz, adote um volume de voz de acordo com o ambiente e com as pessoas que estão ali ouvindo. É sempre importante utilizar microfone quando é um grupo grande, por exemplo, acima de 40 pessoas, 30, 40 pessoas para cima, é importante utilizar microfone. Se você for falar bastante, porque isso vai cansar a sua voz se você não utilizar microfone. Se você é daquelas pessoas que tem medo de microfone, então comece a exercitar isso para perder o medo e utilize corretamente o microfone. É um recurso que vai ajudar você a não forçar tanto a voz e as pessoas vão ouvir a sua voz. Porque também é desagradável uma palestra em que o palestrante fala baixinho, fala em reto tom. Isso acaba dando sono em quem está ouvindo. Por isso o microfone ajuda, mas também o volume de voz que você vai utilizar. Você pode começar com uma voz um pouco mais baixa e depois ir elevando essa voz à medida que você vai desenvolvendo o tema trabalhado. Essa também é uma dica que pode ajudar palestrantes. Depois considere o número de pessoas para quem você fala. Se é um pequeno grupo, se é uma multidão. Vamos pegar os dois extremos aí, um grupo pequeno e uma grande multidão. Eu, particularmente, prefiro falar para um grande público, para a multidão. Eu me sinto muito mais seguro falando para um grande público do que para meia dúzia de pessoas. Há pessoas que já se sentem inibidas, inseguras diante de uma plateia numerosa. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas leve isso em consideração também, porque você vai mudar a metodologia, a forma de abordagem, a forma de se comunicar de acordo com o tamanho do grupo. Então, procure saber antes quantas pessoas estarão na sua palestra. E aí isso vai ajudar também você preparar algo de acordo com o número previsto de pessoas que estão presentes. Depois, ordene o raciocínio de modo que ele tenha uma linha lógica, que ele tenha um começo, um meio e um fim. Então, se você tem aí 2 horas de palestra, organize a sua palestra e o seu raciocínio seguindo esta lógica de princípio, meio e fim. Isso também faz com que a sua palestra, a sua comunicação, ela seja uma comunicação bem eficaz. Depois, fale com envolvimento, fale com emoção. Porque se você não demonstrar interesse, você também não vai conseguir envolver a plateia, não vai conseguir envolver aqueles que estão te ouvindo. Por isso é importante falar com envolvimento, falar com emoção. Eu dizia antes que é importante falar com convicção, mas colocar uma dose de emoção naquilo que fala ajuda também para que aqueles que estão ouvindo captem a mensagem, goste da mensagem, goste de te ouvir. Isso também é importante. Isso exige treino, mas vale a pena treinar. Depois, saiba para quem você vai falar, como eu disse antes, e também
de acordo com a mensagem, a mensagem que você vai passar, ela deve estar de acordo com as características do público que você vai falar. É um público mais letrado? É um público mais simples? São jovens? São adultos? São idosos? São crianças? Veja para quem é o público que você vai falar, para você adaptar a sua fala de acordo com o público. Independentemente do público, é importante que você seja natural e espontâneo. Isso também ajuda muito na comunicação, na palestra, a naturalidade, a espontaneidade ao falar. Depois, torne sua apresentação atraente. Faça um esforço para que a sua apresentação seja uma apresentação atraente, cativante. Para isso, você vai precisar utilizar imagens. Isso ajuda bastante. Você pode citar exemplos atualizados que também ajudam a cativar, a envolver os participantes. Com relação à técnica, porque comunicação, falar em público, exige também técnica. Então, eu quero apresentar algumas técnicas que podem lhe ajudar. Você vai escolher aquela que você achar mais conveniente e que te deixe mais seguro, mais à vontade na comunicação, como, por exemplo, anotações. Você pode fazer uma folha com anotações daquilo que você vai falar. Mas ao olhar para as anotações, você vai olhar para elas como se você estivesse pensando, sem se precipitar, de um modo muito natural, de um modo muito tranquilo, sem ficar lendo o texto, porque se você ficar lendo um texto, vai se tornar cansativo, chato, vai passar que você está inseguro. Então, você fez aquela lista, aqueles apontamentos, olhe discretamente, naturalmente para as anotações que você fez e aí então você vai conseguir se comunicar melhor. Você vai fazer aquelas anotações, colocando as frases sequenciais do seu raciocínio, da sua palestra. Então, uma técnica importante, sobretudo se você estiver utilizando um PowerPoint, você vai ler a frase, ou então se você está com um texto na mão, sobre a mesa, você vai ler aquela frase e depois você vai comentar a frase que você leu, você vai ampliar aquela frase, você vai discorrer sobre ela e isso faz com que o seu raciocínio ele flua naturalmente, normalmente. Por isso que é importante ter esses pontos de apoio na sequência da sua reflexão, da sua palestra. Ao terminar o comentário que você fez daquela frase lida, então você vai ler a frase seguinte e vai fazer a mesma coisa, vai fazer outras observações, outras considerações e assim sucessivamente durante a sua palestra. Ela vai fluir naturalmente e você vai ter toda aquela segurança de você estar amparado nos textos que você preparou. Agora, uma observação. Você se sentirá seguro com o apoio das anotações. E isso vai fazer com que você tenha um raciocínio muito mais livre. Ele vai fluir naturalmente. Por isso que é importante ter essas anotações. Não confie plenamente na sua memória, em ter decorado, mesmo que seja um tema que você fala constantemente, é comum de dar um branco na hora, de você esquecer termos, esquecer frases. Isso acontece com qualquer pessoa, não só com aquelas que estão nervosas, mas com qualquer pessoa. Então, por isso, não confie plenamente na mente
Tenha isso apontado para você ter esse apoio, essa segurança. Porque aí você vai fazer comentários e depois você volta lá onde você parou para não se perder. Depois, procure segurar a folha, se você fez apontamentos, à altura da cintura. Isso se você não tiver uma mesa de apoio, se você estiver em pé, sem uma mesa da palavra, sem um suporte, se você estiver diante de uma plateia segurando uma folha na mão com o seu roteiro, procure segurá-la na altura da cintura. Isso também facilita a sua comunicação e vai te dar mais segurança. Depois, se você utiliza recursos visuais, utilize-o na medida certa. Eles vão te ajudar bastante, vão ser pontos de apoio também, mas tenha cuidado ao usar recursos visuais para não exagerar ou então para não ficar tão preso ao recurso visual e não ter a desenvoltura do tema. Por isso exige também treino, você utilizar recursos visuais. Esteja preparado para falar sem recursos visuais, porque às vezes pode ocorrer o seguinte, você preparou lá muito bem feito um PowerPoint, levou o seu computador, levou o material tudo pronto, mas chega no local, tem algum imprevisto, como por exemplo, acabou a energia, acabou a bateria do seu computador, e aí você não vai poder utilizar o PowerPoint. E se você não tiver outro recurso, um plano B, você já imaginou que difícil, que aperto, que saia justa você vai ficar? Então tenha esse cuidado. Já me ocorreu isso algumas vezes, de eu ir a uma palestra de 3 dias e chegando lá com todo o material, acaba a energia e eu não tinha carregado a bateria do computador para trabalhar com ele sem bateria. Não tinha também, ele duraria ali mais uns 15 ou 20 minutos, mas eu tinha o dia todo para fazer palestras. E aí então, se eu não tivesse um plano B de ter levado um roteiro escrito, eu teria passado apertado, porque era um tema complexo, vasto, para trabalhar o dia todo, e haja memória para você conseguir dominar uma plateia o dia todo, sem ter um roteiro sequencial dos temas. Então, se prepare também para isso, para você já prevendo imprevistos, que isso vai ajudar bastante também você ter segurança naquilo que você faz. Depois, ao iniciar a sua palestra, a sua reflexão, não tenha pressa de começar, comece tranquilamente, inicie falando devagar, não chegue afobado, demonstrando nervosismo. Fale com tranquilidade, comece falando bem, devagar, depois você vai acelerando, aumentando o volume da sua voz, colocando emoção, mas deixe as coisas caminharem naturalmente. Você no início vai chegar, se apresentar, conhecer o público, quebrar o gelo daquele primeiro impacto, porque os primeiros 10, 15 minutos de uma palestra são os momentos mais difíceis, porque ali você está aquecendo os motores, podemos dizer, e pinta aquela insegurança muitas vezes, da maioria das pessoas. Então procure também não demonstrar esse nervosismo. Faça as coisas com tranquilidade, com serenidade, que você vai ver que aí você vai adquirindo confiança, segurança e as coisas vão fluir naturalmente durante a sua palestra, durante a sua reflexão. Depois, a gente sabe que o corpo também fala. Nós não falamos só com a nossa voz, nós falamos também com o nosso corpo, a postura que nós adotamos, a gesticulação das mãos, o nosso olhar. Então, além da voz, a gente se comunica com a plateia de várias formas. E por isso é importante ter cuidado também com esses elementos subliminares,
que na hora da reflexão, às vezes a gente nem se dá conta de que nós estamos comunicando também com o nosso corpo. Por isso, procure dominar o corpo diante da plateia, mantendo a postura, a gesticulação adequada, de um modo muito natural. E aí, então, dentro dessa questão, procure olhar sempre para a plateia, mas olhe com moderação, tomando alguns cuidados, como, por exemplo, não olhar só para uma pessoa, não olhar só para um lado, ter aquele olhar lá geral, o genérico, podemos dizer, olhando lá para o fundo, e aí você dá a impressão que você está olhando para todo mundo. Então, tenha esse cuidado também em relação ao olhar. Depois, aprimore o vocabulário. E a gente aprimora vocabulário lendo, anotando palavras que não conhecemos, de significados que nós temos dúvidas. Então, se você vai utilizar determinadas palavras mais complexas, que você não utiliza muito no seu dia a dia, procure saber o significado delas, procure saber como se pronuncia corretamente esta palavra ou estas palavras, porque é muito desagradável numa palestra você ouvir, por exemplo, um palestrante pronunciando uma palavra errada, ou então com erros de português. Acaba com o palestrante, ele desqualifica, ele perde credibilidade, ele pode ser uma pessoa que tem uma desenvoltura na fala, mas se ele tem erros de português, pronuncia palavras erradas, ele perde credibilidade. Então tome cuidado com isso também, para que você corrija, porque é muito natural, qualquer pessoa é passível de pronunciar uma palavra errada, de cometer um erro de concordância, um erro gramatical, engolir o S, isso é muito comum. Às vezes eu gravo vídeos e fico me ouvindo falar e eu percebo que muitas vezes eu engulo S's. Fica feio uma fala quando a gente engole os S's. Está no plural e você diz muitas pessoas, esquece o S lá do final. Então tome cuidado também, porque parece um detalhe, mas enfeia a comunicação e desqualifica o comunicador também. Depois de um tempo de palestra, você vai calcular esse tempo, procure interagir com a plateia, interagir com os ouvintes. Não fique só você falando o tempo todo, encontre uma forma de fazer essa interação com as pessoas que estão te ouvindo. Isso ajuda também a te dar mais segurança, a quebrar o nervosismo e a tornar a palestra mais agradável. Sempre quando há essa participação, essa interação, a comunicação fica muito melhor. Se a exposição for longa, aqui fica uma sugestão também, prepare perguntas e aí então você pode promover num dado momento dá um espaço para uma breve conversa de 2 a 2, de pequenos grupos, com aquelas perguntas. Então, depois de 1 hora de fala, 1 hora e meia, já começa a cansar. Então, se você, depois de 1 hora e meia, 2 horas, quiser fazer essa dinâmica, lançar alguns questionamentos e pedir que as pessoas façam uma conversa entre elas, sobre aquelas perguntas, além delas despertarem, se elas estiverem sonolentas, vai também despertar a curiosidade, ela vai interagir, participar. Então faça esse breve momento de conversa e depois as pessoas vão partilhar aquilo que elas conversaram e aí a interação começa a partir dessa dinâmica. Isso ajuda muito um palestrante quando a palestra é longa, quando são várias horas de palestra.
Depois, respeite o horário. O horário de iniciar, às vezes a gente não tem controle. Você vai a algum lugar e atrasa e a culpa não é sua. Mas o horário de terminar, você pode controlar. Então, se está previsto para terminar às 16 horas, não termine às 17. Termine pontualmente às 16 horas. Calcule o tempo da sua fala de acordo com o tempo previsto, para não cansar as pessoas. Depois, não olhe apenas na direção daqueles ouvintes que demonstram resistência ou desinteresse. Numa plateia, a pessoa que costuma dar palestras, ela olha na plateia e ela já percebe pessoas interessadas e pessoas desinteressadas. E no decorrer da palestra, isso fica muito evidente. Então, nessa hora, tome cuidado para você não ficar focando só naquele que está desinteressado, naquele que está tendo certa resistência com aquilo que você está falando. Olhe de vez em quando, mas naturalmente. E o contrário também, não fique olhando só para aqueles que estão interessados, prestando atenção. Então, distribua o seu olhar para as pessoas sem focar nesta ou naquela pessoa, neste ou naquele grupo. Isso ajuda também na desenvoltura de uma palestra. Também não olhe apenas na direção de uma única direção, né? Você vai fazer com que seu olhar passe por toda a Assembleia. Isso ajuda bastante. Então, essas são algumas dicas de boa comunicação. Num próximo vídeo, eu quero falar de algumas coisas que nós devemos evitar na comunicação. Coisas que dificultam a comunicação, que enfeiam a comunicação, que atrapalham a comunicação. Então, eu vou fazer uma seleção e vou pontuar essas coisas para te ajudar também se você quer trabalhar a comunicação, se você é palestrante, se você faz pregações, se você dá palestras, enfim, isso pode te ajudar. Então, eu vou falar no próximo vídeo de coisas a serem evitadas ao falar em público. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, curta, se inscreva nesse canal se você ainda não se inscreveu. Utilize esse vídeo para os seus grupos, seja grupo de pastoral, seja na catequese, seja alunos, enfim, pessoas que trabalham com comunicação. Isso pode ajudar, porque todos nós, de uma forma ou de outra, em algum momento, a gente vai comunicar com alguém. Então, esse vídeo pode ajudar. E eu queria também apresentar uma bibliografia para vocês que eu acho muito válidas. Algumas dessas dicas que eu trouxe para vocês eu extraí desse subsídio. Este aqui, ó. É um livro do Reinaldo Polito, Como Falar Bem em Público. Esse livro foi publicado pela editora Sextante. Ele traz, assim, com muita clareza, pontos importantíssimos da comunicação. Vale a pena tê-lo se você dá palestras, se você faz pregações. Aqui tem dicas muito preciosas. Esse livro ajuda bastante. Então, anote aí o nome deste subsídio do Reinaldo Polito, um grande comunicador. Por hoje é isso. Um grande abraço e que Deus os abençoe.